Olá! Resolvi pesquisar sobre a história do lava-pés. Pesquisar um pouquinho mais sobre como foi essa história de lavar os pés. Eu encontrei um relato, um texto bem explicativo que eu gostaria de compartilhar com vocês para que a gente pudesse refletir sobre esse tema. Vamos lá? Na época de Cristo, as pessoas caminhavam por estradas de terra e, pelo fato de usarem sandálias, chegavam aos seus destinos com os pés muito sujos. Por isso, assim que um visitante entrava em minha casa, vinha um escravo, caso houvesse algum ali, para lavar-lhe os pés. Tal costume é lembrado no relato de Lucas 7:36-50. Na casa dos fariseus não houve quem trouxesse água para lavar os pés de Jesus. Então veio uma mulher que os lavou com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. O episódio narrado em João 13:1-17, quando Jesus lava os pés dos discípulos, encontra-se no contexto da Páscoa. Os dias que antecediam a festa eram de rigorosa purificação, tanto dos corpos quanto das casas. João 11:55, Êxodo 12:19. Na véspera, os discípulos se puseram à mesa da ceia com o mestre. Aparentemente, tudo estava certo, mas aqueles homens estavam com os pés sujos. Isto era incoerente com a pureza requerida para a ocasião. Todos poderiam estar adequadamente vestidos, mas os pés estavam sujos. Jesus sabia disso. O Mestre sabia das nossas impurezas, pecados e culpas, por menores que possam parecer. Ele não faz vista grossa, como se a sujeira estivesse lá, mas deseja nossa plena purificação. Entretanto, Jesus e os discípulos não tinham escravos. Imagino que as tarefas eram divididas entre eles. Os preparativos da ceia já tinham sido providenciados. Alguém conseguiu o local, outro preparou a mesa, outro comprou os alimentos. Mas quem lavaria os pés dos discípulos? Quem lavaria os pés dos presentes? Cada um poderia sentir-se realizado por ter cumprido sua tarefa, mas quem lavaria os pés dos que estavam ali presentes? Naquele momento, Jesus poderia ter ensinado a lição de independência, ordenado que cada discípulo lavasse por si só os seus pés. Seria uma alternativa plausível. Entretanto, Cristo não queria incentivar a autossuficiência, o individualismo e o isolamento, mas sim a comunhão. Poderíamos dizer, cada um com seus problemas. Você lava seus pés e eu lavo os meus. Não. Este não foi o ensinamento de Cristo. Por isso, não existe outro batismo, nem ceia individual. O desejo de Deus é que seus filhos vivam em comunhão. Então, Jesus surpreendeu a todos, levantando-se, colocou água na bacia e pegou a toalha. Em seguida, abaixou-se e lavou os pés dos seus discípulos e de cada um ali presente. Jesus tomou a iniciativa e assumiu a posição de um servo, de um escravo. Ele fez o trabalho que ninguém queria fazer. Ele fez o que nenhum fariseu faria. O mestre não tinha a obrigação de fazer aquilo, mas estava ensinando muitas lições por meio daquele gesto. Da mesma forma, precisamos fazer mais do que a nossa obrigação.
Havia uma necessidade e alguém precisava atendê-la. Jesus estava atento às oportunidades, não de aparecer, mas de servir. Foi ensinada a ele uma grande lição de humildade. Não era uma aula teórica, mas um ensinamento pelo exemplo, como todo líder deve ser capaz de fazer. Para lavar os pés dos apóstolos, Jesus precisou sair da sua posição de conforto, da sua mesa de mestre. Precisou abaixar-se, ajoelhar-se. Devemos fazer o mesmo, tomar atitudes humildes. A humildade é necessária em casa, no trabalho, na escola e até mesmo no trânsito. Sem humildade, fica difícil permanecer no casamento, no emprego, na amizade, mas nas relações em geral. Por esta causa, algumas pessoas estão sempre mudando de lugar. Sem humildade, fica difícil até o relacionamento com os vizinhos, por melhores que eles sejam. Até para aprender, é preciso ter humildade. Também para reconhecer o erro, para pedir ajuda, para perdoar. Ser humilde não é servir, não é ser pobre, mas é reconhecer em si a simplicidade da condição humana. Humildade vem da palavra humus, que significa terra, de onde vem também a palavra humano. Deixemos de lado as grandezas aparentes deste mundo e lembremos-nos de que somos pó. E não existe um pó da terra melhor do que o outro. Jesus desceu de sua glória e assumiu a condição humana. Como homem, tornou-se servo. Como servo, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Filipenses 2. Ele ensinou que nós também somos servos e não apenas filhos de Deus. O filho pode assumir uma posição de receber, mas como servos, precisamos também estar prontos para fazer algo, não apenas para nós mesmos, mas para as outras pessoas. Mas será que Jesus pediu que saíssemos lavando os pés das pessoas por aí? Não. Como disse Richard Simonetti, o ensino é magistral. Para Deus, o maior será sempre aquele que se dedique ao bem. O maior espírito que já esteve na terra, que é Jesus, mostrou que não veio para ser servido, mas para servir. Jesus lavou os pés dos discípulos, mas podemos ter certeza de que ele fez um serviço da melhor qualidade. Enxugar os pés era a finalização com zelo. Não devemos usar o ensinamento a respeito do serviço e da humildade para explorar dos nossos irmãos, mas sim para assumirmos a nossa posição de servos, explorados por pessoas mal intencionadas. Jesus lavou os pés dos discípulos, mas não significa que ele faria aquilo todos os dias e para sempre. Também não podemos individualmente assumir tudo lavando os pés, mãos, chãos, paredes e tetos. O excesso compromete a qualidade e a continuidade do serviço. Não seja omisso, nem exagerado. É natural que sirvamos aos nossos superiores, mas Jesus serviu aos seus subordinados. Quando servimos aos nossos irmãos, declaramos que os consideramos superiores a nós. Pode ser fácil servir aqueles que nos amam, mas Jesus lavou também os pés de Judas Iscariotes, mesmo sabendo que ele trairia ele no dia seguinte. Jó 13:12, 3:11. Cristo ultrapassou os limites da razoabilidade
humana, demonstrando amor, mansidão e misericórdia. Acusar e criticar são atitudes bem mais fáceis do que servir. É muito fácil dizer: seus pés estão sujos. Mas abaixar-se para lavá-los não é tão simples. Não zombe do seu irmão que está com os pés sujos. Os seus podem estar pior situação. Dispõe-se para ajudar e resolver um problema que não é seu. Jesus disse que os discípulos seriam bem-aventurados, felizes aos que seguem seu exemplo de serviço. O egoísmo nos conduz à angústia dos desejos insaciáveis. O amor ao próximo nos conduz ao tipo de felicidade que Jesus ensinou. Façamos o mesmo, buscando fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. Que todos saiam de sua vida de comodidade e vá ao encontro dos necessitados. Todos nós devemos transformar a fé em obras, principalmente os que pregam o Evangelho. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, todos os homens são iguais na balança divina. Só as virtudes nos distinguem aos olhos de Deus. O maior se fez humilde para nos servir de lição. Pensemos nisso. Meus agradecimentos. Esse texto é do mestre. Meus agradecimentos ao texto do padre, né, do professor Anísio Renato de Andrade. E agradecer em especial a vovó Antonieta, mentora espiritual da Casa da Bahia, pela demonstração de amor e humildade e caridade, além de todos os ensinamentos para que nos tornemos pessoas melhores. Que assim seja. Pense nisso.